Pela graça de Deus, nós chegamos ao Salmo de número 37, um salmo razoavelmente longo e um salmo dos mais especiais dentro do saltério. E para nossa reflexão, para nossa oração com os salmos, eu quero convidar você que nos acompanha a ter a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo 37 e vamos passar nossos olhos por esse salmo que é tão especial porque ele traz uma mensagem que fala fundo ao nosso coração. Todos precisam de conselhos para sermos felizes. Felicidade é uma busca natural na vida das pessoas e qualquer pessoa que venha, que esteja e que permaneça em uma igreja, ela busca, entre outras coisas, a tão sonhada felicidade. Ela busca ser e fazer os outros felizes e convenhamos aqui, é uma busca legítima, é uma busca verdadeira, uma busca razoável, desde que seja dirigida por Deus. A Bíblia fala muito a respeito de alegria. E em muitas destas vezes, ela fala da alegria e da felicidade em forma de ordens que nós devemos ser felizes, ou muitas vezes em forma de conselhos. O problema não é a Bíblia abordar a questão felicidade, o problema é a nossa definição do que é felicidade. Para Deus, felicidade tem a ver com ser, com o estado de espírito, o estado de ser feliz. Já para as pessoas, infelizmente, felicidade está ligada ao ter, ao receber. No Salmo 37, esse que nós temos o privilégio de olhar nesse nosso tempo de oração com os salmos, o salmista, que é Davi, ele vai encorajar cada um de nós a nunca invejarmos o sucesso dos ímpios, porque a longo prazo, ou mesmo a médio prazo, a conduta e as escolhas deles não permanecerão. De fato, é comum nós, como seres humanos, sermos tentados a buscar caminhos mais fáceis para a felicidade, buscarmos atalhos para sermos felizes. Mas muitos, e muitos mesmo, nos levarão ao pecado e às vezes à corrupção. Isso acontece, sabe por quê? Porque a nossa percepção ou a nossa visão, quando praticamos a justiça que vem de Deus, parece que o nosso crescimento ele é lento, é gradativo demais. E Davi, ele vai escancarar para nós nesse salmo que não é bem assim. Não é. Eis aí já um primeiro conselho para nos apegarmos. Em recente mensagem, o pastor bem conhecido, pastor Hernandes Dias Lopes, ele fez uma afirmação bem interessante, eu quero compartilhar com você. Ele disse que no Salmo 37, Davi, o rei de Israel e autor desse salmo, ele nos alertou para o perigo de não administrarmos muito bem os nossos sentimentos. Quando isso acontece, nós corremos o risco de ficarmos indignados com os malfeitores e, com isso, hospedarmos a inveja em nosso coração quanto às pessoas que praticam iniquidade. E devemos, ele completa, saber que a glória dessas pessoas, dos ímpios, dos maus, a felicidade deles, ela é efêmera, é passageira, e que o vigor delas definhará como a relva. O versículo 2 vai falar isso para a gente. Nós devemos proteger os nossos corações desses sentimentos que são mesquinhos. E para isso, conselhos são sempre muito bem-vindos, mesmo que sejam de graça, pois erroneamente há um dito popular que diz que conselho bom é aquele que é vendido. Mas Deus, de graça, ele se manifesta a nós por meio de muitos conselhos durante a nossa vida. E logo, quanto mais conselhos recebermos, melhor. Salomão que o diga. Ele sabia disso e em um dos provérbios, Provérbios 11, 14, ele disse: não havendo sábios conselhos, o povo cai.
mas na multidão de conselhos, há sabedoria, há segurança. Você gosta de ouvir conselhos? Você é um bom conselheiro? Um estudo minucioso no Salmo 37 confirma para a gente como é temporária a felicidade dos ímpios. O texto do Salmo deixa muito claro que Davi escreveu esse poema quando ele estava maduro, bem idoso. O versículo 25 mostra isso, que até é um versículo que chama a nossa atenção. Ele estava idoso, vivido, e por isso ele tem condição de se colocar como homem experiente, olhar para trás e fazer uma profunda reflexão sobre a vida humana na posição de um observador, alguém que contempla a vida com base na experiência acumulada. Davi é a pessoa adequada para nos dar alguns conselhos sobre a nossa vida e a nossa felicidade. Os ímpios, eles pensam que a felicidade é uma coisa, Deus diz que é outra. Nós achamos que, por vezes, aqui felicidade tem a ver com aqui e agora, que felicidade tem a ver com o aparecer ou com o sucesso, é a tal da fruição imediata, teologia da glória, que tem levado tantas e tantas almas à perdição, mesmo frequentando igrejas de linha evangélica. Para Deus, felicidade só existe se for eterna. Eu quero repetir isso aqui. Para Deus, felicidade só existe se ela for eterna. Se ela começar aqui e ela prosseguir por toda a eternidade, porque ela é independente das circunstâncias que estejam à nossa volta. Então, um bom conselho é: não olhe em volta, não espelhe a sua felicidade, ou espelhe a sua felicidade nas pessoas à sua volta. Jamais faça isso. Lembre-se da parábola do rico e de Lázaro. Um tinha uma felicidade provisória, o outro uma felicidade eterna. A verdadeira felicidade é essa que deve ser buscada, deleitando-se em Deus. Davi, nesse Salmo 37, ele vai tratar de uma velha questão muito comum nos textos bíblicos a respeito dos motivos pelos quais o ímpio prospera na vida, enquanto pessoas justas, tidas como boas pessoas, lutam dolorosamente por toda a vida. Por que que tudo vai bem para o ímpio e nem sempre vai bem para o justo? Essa questão entre felicidade aqui e no posterior, na eternidade, prosperidade material, queridos, pode não ser bênção na vida de alguém, a vida prova isso. Prosperidade material pode ser uma tremenda maldição. Quem disse isso? Davi. Ele encerra esse salmo, eu quero começá-lo ao contrário, ele encerra o salmo mostrando isso. Dá uma observada, versículo 35 em diante. Ele fala: eu vi um ímpio cheio de prepotência e a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas eu passei e ele já não era. Procurei-o, mas não pôde ser encontrado. Nota o homem íntegro e considera o reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos, olha o contraponto, vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porquanto nele se refugia. E é exatamente por isso que nós precisamos ser aconselhados. Nunca podemos estar do lado errado da vida, como o próprio texto mostra, porque as consequências, elas são eternas, trágicas e drásticas. Deus nos chamou para sermos íntegros, justos e não ímpios e transgressores, e não ouvir bons conselhos é marca de orgulho. Ou ouvir os conselhos e não colocar em prática
é um sinal claro de adoecimento da nossa alma. Mas os salmos são os remédios dados gratuitamente por Deus para curar a nossa alma. E Davi, ele vai então nos dar 4 conselhos fundamentais. O primeiro deles, confie no Senhor. Você quer ser feliz? Confie no Senhor sempre. Como que se faz isso? Se faz praticando o bem, sabendo que sempre que você faz o que é certo e o que é bom, você está fazendo para Deus. Quem confia em Deus não fica preso aos medos, aos receios, às angústias da vida, achando que sempre vai acontecer algo ruim, sempre vai nos faltar algo. Isso é falta de confiança. Confiar em Deus significa saber que Ele simplesmente cuida de nós e o cristão, ele faz o bem, alimentando-se da verdade, tipo alguém que não arruma desculpa para fazer o bem, mas que arruma sempre um jeito. Confiar em Deus, para Davi, é fazer o bem. Como diziam os antigos, o bem deve ser feito sem olhar a quem, afinal de contas, o cristão sabe que Deus vai prover tudo de que nós necessitamos para viver. O que Deus nos dá, Ele dá em abundância na vida. É assim que funciona. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. E doar é demonstrar confiança em Deus e que Deus está no controle de tudo. Olha o verso 3. Davi disse: confia no Senhor e faz o bem. Não vai te faltar, Deus te dá em abundância. Confia no Senhor e faz o bem, e assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança, te alimentarás em fartura. Confiança é se jogar nas mãos eternas do Senhor, sabendo que Ele cuida de tudo com a mais absoluta perfeição. Confiar em Deus, queridos, é acreditar que nós não vamos adoecer. Mas se adoecermos, é confiar que nós seremos curados para a honra e glória dele. Confiar é crer que nós não vamos perder o nosso emprego. Mas se perdermos, é confiar que é sinal de que Deus tem coisa melhor preparada para nós. Isso é confiança. Confie que o mal não atingirá a sua casa. As pessoas más, na verdade, o Salmo vai mostrar, elas fazem mal a si mesmas. Tudo que elas planejam volta-se contra elas. A partir do verso 12, observa como Davi fala disso. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes de ódio. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. Ele mostra aqui uma ironia de como Deus lida com aquele ímpio. Versículo 14: os ímpios têm puxado da espada e têm entesado o arco para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os que são retos no caminho. Mas olha o 15: mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos serão quebrados. Confie no Senhor. Ele livrou Davi, ele livrou tantos homens e mulheres da Bíblia das mãos dos inimigos e pessoas que intentavam o mal sobre eles. Felicidade tem a ver com confiança, com segurança, com descansar no Senhor. Primeiro conselho, confie no Senhor. O segundo, agrada-te do Senhor, ou agrade o Senhor. Olha que interessante. Agradar é o mesmo que sentir prazer em Deus, na sua presença, no seu reino. É fazer de tudo para alegrar o Espírito Santo por meio das nossas atitudes. O cristão vive assim feliz e por isso ele faz com que o reino de Deus esteja feliz e receba a felicidade de volta. Agradar é se importar com o bem do outro, ou com aquilo que satisfaz o próximo e não a nós mesmos. Davi ensina isso no verso 4, quando ele diz: deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração, ou agrada-te do Senhor. Seja agradável com Deus, tendo esse mesmo comportamento
com as pessoas em sua volta. Transmita alegria e satisfação em ser um filho do Senhor. Demonstre ter prazer em ter uma igreja para congregar, ter prazer em ter um povo para chamar de seu, em viver na presença de Deus, e demonstre alegria e prazer em servir a Deus onde Ele te colocou. Deus se agrada de quem vive assim. Deus se agrada de quem vive feliz. No segundo conselho, agrade-te do Senhor, ou agrade o Senhor por meio da felicidade no teu coração. Mas tem um terceiro conselho que Davi dá. Você quer ser feliz? Então, entrega ao Senhor. Entrega tudo. Todos os passos de quem se entrega são deixados na mão de Deus, todos, sem exceção. Quem se entrega a Deus não vive debaixo de ansiedade o tempo todo. Antes, ele confia integralmente ao Senhor. Quer ver um exemplo? Ele confia a Deus seus filhos, seu emprego, sua segurança, seu cônjuge, sua casa, seus estudos, sua saúde, porque tudo é do Senhor. Entregar a Deus é simplesmente entregar tudo, é entregar a Deus até aquilo que nos irrita, para que a gente não fique irado. O versículo 8 fala disso. Abandone a ira quando ela vier ao teu coração, entregue ao Senhor. Olha o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, e fará porque tudo é dele. Quando se entrega, não se pega de volta. Quando se entrega, não se tenta resgatar como se soubesse fazer melhor do que Deus. Deus só nos abençoa quando a Ele tudo entregamos. Foi o que Davi declarou. Olha a partir do verso 22. Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. E o 23 é fantástico. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ou numa versão mais moderna, o Senhor firma os passos do homem bom. Se você for uma pessoa boa aos olhos de Deus em matéria de vida, piedade e vida de espiritualidade com Deus, Deus firma os passos de quem é dele. E sabe como que ele faz isso? Verso 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Deus não deixa seus filhos envergonhados, humilhados e prostrados na mão dos ímpios. Não. Deus cuida dos seus. Deus firma os passos de um homem bom, de um homem feliz. E no 25, eu fui moço, mas agora sou velho. Mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi está dizendo, eu sei do que eu estou falando. Eu vi durante a minha vida toda e posso assegurar que é verdade o que eu estou afirmando para cada um de vocês. Queridos, entregue tudo a Deus. Reconheça as bênçãos de Deus na sua vida nos mínimos detalhes. O pouco com Deus sempre vai ser bênção. O muito com impiedade sempre será maldição na vida de alguém. Davi olhou para o passado e reconheceu as bênçãos de Deus. Tanto que o verso 16 diz assim, ó: mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. Você quer ser feliz? Eu sei que sim. Então reconheça e agradeça a Deus por tudo que você tem. Foi Ele que te deu, na medida exata que você precisa. Um quarto e último conselho que Davi nos passa, talvez seja o mais difícil de todos. Descanse no Senhor. Descansar é saber que nada nem ninguém poderá nos ferir, poderá nos fazer algum mal, porque Deus habita em nós, e Deus habitando em nós, o que nós temeremos? Ninguém. Descansar é viver a certeza de que Deus, ele não cochila, Deus não dorme, Deus nos guarda a todo momento, como o Salmo 121 vai explicar isso. Deus, ele quer nos ensinar
uma preciosa lição. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Relaxe em Deus e não se vingue de pessoas ou situações ruins. Davi fala a partir do verso 7: descansa no Senhor, espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixe a ira e abandone o furor, não te enfades, pois isso só leva à prática do mal, como ele disse no primeiro verso desse salmo. Não te enfades por causa dos malfeitores. Ele começa assim: nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. De jeito nenhum, descansa no Senhor, confia nele, espera nele. Felicidade está em não se vingar, em não desejar o mal a ninguém, por mais que tenham nos feito algo terrível. Descansar é esperar, sabendo que a resposta chegará e bem melhor do que você tinha em mente. No verso 34, já encerrando esse salmo, ele diz: espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem exterminados. Parecem todos conselhos muito simples. Porém, os ímpios não conseguem seguir esses conselhos. Eles confiam a sua felicidade em coisas, circunstâncias ou pessoas nessa vida, unicamente nessa, até ser tarde demais. Os justos não são assim. Os justos são felizes aqui e prospectam essa felicidade na eternidade. Você quer ser feliz? Siga esses conselhos. Eles não falham. Se cumpridos, têm eficácia eterna. Davi os afirmou com convicção. Então, eu e você temos uma receita para sermos felizes. É só seguir. Só os felizes, os justos, os filhos de Deus, herdarão a terra aqui e em breve os novos céus e nova terra, onde habita a justiça para sempre. É o que ele diz no verso 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Você entendeu esses conselhos? Todos precisam de conselhos para ser feliz. Aceite os que Deus te concedeu de graça por meio de Davi, seu servo. Se você concorda, feche teus olhos, vamos orar e agradecer a Deus pelo que ele tem feito em nossa vida. Deus, obrigado, porque a sua palavra é um baita de um conselho para todos nós. Obrigado, Deus, porque o seu desejo é que sejamos felizes e realizados enquanto seus filhos. E nós te louvamos por isso, Deus, por cada querido irmão, querida irmã que conosco oram, por cada um, Deus, que pode olhar para a tua palavra com tanta liberdade e compreender as riquezas que vêm dela. Que a felicidade, Deus, seja um alvo a ser atingido todos os dias da nossa vida, mas sempre de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Obrigado, Pai, de todo o coração, porque nós podemos nos sentir amados e pertencentes ao teu reino. E só isso, Deus, já é a maior das bênçãos que possamos receber. Obrigado pelo salmo de hoje. E peço que o Senhor continue a nos dirigir, a nos guiar, Deus. E, por favor, Pai, ensina-nos a buscarmos felicidade em Ti. É o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.